Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a mesma liturgia, a liturgia oficial. Você vai ouvir a palavra de Deus nas celebrações eucarísticas e celebrações da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é que é bonito, né? Uma liturgia universal, única. Eu transmito então neste vídeo a liturgia referente ao dia 11 de abril de 2024, quinta-feira, dentro da segunda semana da Páscoa, no ano B, em que se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. O rito é em homenagem a Santo Estanislau, a missa deste dia. Ele foi bispo e mártir, e por isso a igreja tem o rito do ofício da memória com a cor vermelha, já que ele foi mártir. Ok? Então nós vamos passar as leituras e lembrar a todos que neste dia é um ofício da memória em homenagem a Santo Estanislau. Ao fim dessa leitura, eu vou passar para vocês algumas informações sobre o santo. Acesse meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vai ao YouTube, você vai também ao blog, Instagram e Facebook. Você vai encontrar sempre a liturgia. O YouTube tem mais de 9.700 vídeos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. E também no Facebook. O Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Primeira leitura de 11 de abril de 2024, quinta-feira. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, pessoas que têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Parece um retrato até mesmo do nosso mundo e especificamente do nosso Brasil. Salmo responsorial, Salmo 33, na tradução da Bíblia grega para a latina, Vulgata, ou 34 da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia hebraica. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Os versículos são 2 e 9, 2 e 9, 17 a 18, 19 a 20, refrão 7º-A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetamos! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Tem muita gente gritando a Deus e será ouvida. Deus não falha. Pode demorar no tempo dele, mas não falha. Agora o evangelho é o de São João, apóstolo, capítulo 3, versículos do 31 até o 36. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O evangelho deste dia. Vamos à aclamação então. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, um comentário rápido sobre a primeira leitura. Deixa eu ver se tem aqui. Bem, a primeira leitura é muito fácil de entendermos, porque ela é muito literal. Os homens daquela época querendo matar os apóstolos. Proibidos de ensinar em nome de Jesus, os apóstolos escolhem obedecer a Deus e não aos chefes, apesar das consequências aqui no mundo. Esta liturgia nos infunde coragem para anunciarmos o Cristo, nosso guia e salvador. Já no Evangelho, movido pelo Espírito dado a ele sem medida pelo Pai, Jesus transmite as palavras de Deus. Quem acredita no Filho possui a vida eterna. Agora temos uma explicação do Evangelho da Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990. Jesus veio
de junto do Pai, e só ele revela o verdadeiro Deus que dá a vida aos homens. Quem não aceita o testemunho de Jesus acaba servindo aos ídolos do mundo e correndo para a morte. Outra reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, dizendo o seguinte: quem é da terra fala como terreno. Há pessoas cujos assuntos giram em torno das coisas materiais, dedicam horas fazendo planos de como aumentar os bens, ganhar mais dinheiro, frequentar bons restaurantes, alcançar fama nesta vida. Esquecem que o ser humano é unidade de corpo e alma. Investem no corpo e deixam de alimentar devidamente o espírito. Jesus nos fala do céu e o faz com propriedade, porque conhece o Pai e dele nos dá testemunho. Além disso, nos concede de forma generosa o Espírito Santo. Se nos deixarmos embalar pelo Espírito, nossa vida terá um salto significativo. Essa riqueza imensa o Pai a oferece a todos os que aceitam seu Filho Jesus. Em vez de ficar enredada numa vidinha medíocre, a pessoa se liberta para viver aqui a vida plena que desemboca na vida eterna que há de vir no juízo final. Outra reflexão está aqui no livro Palavra e Vida, 2013. Nicodemos tem de entender que existem duas perspectivas, duas maneiras de ver a realidade. A primeira expande a visão, dá uma enorme perspectiva, ajuda a encaixar as peças e permite ver o sentido do conjunto. A segunda perspectiva é plana. Não permite ver além do nosso nariz cada uma das peças do quebra-cabeças, se nos apresenta como um problema enorme sem solução possível. Escutar Jesus é a oportunidade de levantar nossos olhos e vermos que mais além dos problemas pequenos de cada dia está Deus Pai oferecendo-nos a salvação e a vida, pois nossa vida aqui nada vale. O que vale é a vida eterna. Agora eu quero passar para vocês alguma informação sobre o santo do dia. Temos o santo do dia, Santo Stanislau. Por isso que eu estou de vermelho, porque ele foi mártir. Santo Stanislau. Ele faleceu em 1030. Seu nome completo é Stanislau Szczepanowski. Szczepanowski. Faleceu em 1030, em 11 de abril. Aliás, ele faleceu em 1079. Nasceu em 1030 e faleceu em 11 de abril de 1079. Então, 1030 é o nascimento. 1079, falecimento. Ele foi bispo de Cracóvia, na Polônia, a terra de São João Paulo II. Bispo de Cracóvia, foi um pastor sábio e dedicado. Primeiro padre, né? Depois bispo. Foi o intrépido defensor da liberdade da igreja e da dignidade do homem, dos pequenos e dos pobres. Foi martirizado pelo rei Boleslau II. Santo Stanislau Szczepanowski é padroeiro da Polônia. Então, essa é a explicação que nós temos para falar sobre o santo, né? Uma biografia resumida, mas importante, né? Temos aqui até uma oração
da memória facultativa. Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo Estanislau tombou sob a espada dos perseguidores, concedei-nos também perseverar firmes na fé até a morte, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ok? Tá a informação, então. E eu queria dizer ainda que há outros santos nesse dia, mas o principal, cuja missa deve ser celebrada em sua memória, é Santo Estanislau. Mas tem também Santo Isaac e Santa Gemma Galgani. Todos os santos são importantes, mas tem que se escolher um para determinado dia, determinada memória, né? Determinada comemoração. A igreja tem mais de 20 mil santos, então não dá para colocar todos, mas hoje é dia também, dia 11 de abril, dia de Santo Isaac e Santa Gemma Galgani. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Ele vai providenciar aquilo que você está suplicando. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai. E é o nosso divino Pai eterno, Pai celestial, como diz o apóstolo São Paulo, Pai das misericórdias. Como diz Jesus, Abba, do hebraico, papaizinho do céu. Então, até o não é a melhor resposta. Na terra também é assim. Um pai físico, biológico, quando dá o não para o filho, quer o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, ou, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Quem crer que Jesus é Deus e demonstrou esse amor infinito, morrendo na cruz por nós, ressuscitando, subindo ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno como nosso mediador, quem crer, quem for batizado, quem se arrepender dos pecados, terá a vida eterna. Estará para sempre junto de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, junto dos anjos de Deus, junto de todos os santos, de todos os salvos. Mas tem que crer, ser batizado e arrepender-se dos pecados confessando-se. É assim que é a vida cristã. Fácil. Para o católico é muito simples. Só ir a um padre e confessar os pecados. E o padre, em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, absolverá o fiel. Não é fácil? Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna por todos os séculos dos séculos convosco. Shalom! @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus.